É isso, Mari, Bruno, de volta aqui no Sport Center para falar um pouquinho mais do Flamengo, que no Campeonato Brasileiro tem até uma situação interessante na condição de visitante. É a quarta melhor campanha fora de casa na competição nacional. No entanto, o cenário na Libertadores é completamente diferente. O Flamengo tem uma marca muito ruim a ser quebrada depois de amanhã contra o Peñarol em Montevidéu, partida de volta na fase quarta de final. Não vence como visitante na Libertadores da América desde a partida contra o Vélez, na semifinal de 2022. De lá para cá, são 8 jogos fora de casa e o Flamengo tem 4 empates e 4 derrotas. E a única possibilidade do Flamengo conseguir avançar até a semifinal é vencendo nos 90 minutos, se for por diferença de um gol. Leva para os pênaltis, 2 gols, ganha a classificação para a penúltima etapa da competição sul-americana. Uma provável escalação do Flamengo para o jogo de quinta contra o Peñarol. Lembrando que ainda tem um treino que vai ser realizado em Montevidéu nesta quarta-feira. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Alexandro. O meio-campo, Léo Ortiz ou Pulgar. Além deles, um dos dois, Gerson e o De Arrascaeta. Na frente, o Gonzalo Plata, o Bruno Henrique e aí a outra dúvida entre o Gabigol e também o De La Cruz. A expectativa é grande em relação à performance do Flamengo, porque vale a sobrevivência do trabalho do técnico Tite, e também há um consenso dentro do clube de que, às vezes, em que o Flamengo, no início do ano, jogou no esquema 4-3-3, conseguiu mais amplitude de campo, contemplou mais a velocidade dos seus homens de frente, e pode ser uma alternativa para o jogo desta quinta contra o Peñarol. Veremos que Flamengo embarca logo mais para Montevidéu e, principalmente, que Flamengo vai jogar na quinta, meus amigos. Veste a camisa mesmo nos momentos difíceis. Eles sabem que o jogo contra o Peñarol é o mais importante do ano. Vencer no Uruguai é uma tarefa complicada, mas a maioria acredita na classificação. Dá pra ganhar, com muita raça e vontade nós vamos conseguir virar esse jogo. Eu arrisco 2-0. 2-0 com um do Gabigol e um do Bruno Henrique. Esse time aqui é na dificuldade que ele vence. E eu acredito muito que nós vamos virar lá no Uruguai. Eu tô esperançoso que a gente vai passar, se o Tite não inventar nada, né? Botar cada um no seu lugar, né? O que o Tite tem que fazer? Flamengo passar. Botar o Gabigol. Mas também tem rubro-negro que já jogou a toalha. Não. Com o Tite ali, só jejum mesmo. Pra livrar e pra não tomar uma cacetada, né? Não dá não. A fase não é boa. O Flamengo venceu apenas um dos últimos 7 jogos no Brasileiro. Tite sofre com desfalques e com a irritação da torcida ao trabalho dele. Eu acho o seguinte, do jeito que tá meio difícil, né? Eu acho que se não passar, eu acho que a gente vai ter que trocar de técnico, com certeza. Essa é a última oportunidade dele, cara. Ele tem que virar lá. Se ele não virar, ele tem que cair. Já era pra ter caído há muito tempo. Marco Braz, pelo amor de Deus, faz esse favor pra gente. Manda o Tite embora e aproveita e vai junto com ele. Faz esse favor pra gente, por favor. Vamos saber então aqui do meu piloto rubro-negro o que o Tite tem que fazer para o Flamengo sair com a classificação quinta-feira. Coloca quem? Gabigol, será? Com certeza, pô. Melhor do que o Carlinhos. Vou colocar o Bruno Henrique, o Gonzalo Plata e o Gabigol. E o Léo Ortiz no meio, deixar o Pulgar lá quietinho esperando. Sairia com o Gabigol, né? Pra ele dar mais poder ofensivo pro Flamengo. E abusar das pontas, né? Nós temos o Bruno Henrique e o Plata. São 2 pontas agudos. E pode servir o Gabigol de qualquer jeito, né? A Arrascaeta distribuindo o jogo, com o Gerson na volância junto com o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz é um baita de um jogador. Eu sairia com o Ayrton Lucas, porque ele também é mais agudo, né? Afinal, quem poderá salvar o Flamengo na Libertadores? Uma vez Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Olha, ô Vene, o que o povo mais me pergunta, eu imagino pra você. A pergunta é, será que dessa vez o Gabigol será utilizado? Eu vejo nesses rubro-negros mais românticos, eles estão romantizando um cenário de tudo está acabado, meu Deus, ninguém acredita. E então, este homem volta e marca o gol da classificação. Será que isso vai acontecer, Vene Casagrande? Pelo menos a primeira parte em que ele vai ter oportunidade de começar jogando ou entrar no jogo? Fernandinho, antes de mais nada, boa tarde. Eu espero que venha a classificação. Não importa quem faça o gol. Perfeito. Óbvio que se o Gabigol fizer o gol da classificação, esse roteiro será maravilhoso para aqueles que são fãs do Gabigol, tal como eu sou fã, tá? Ele é ídolo do Flamengo, independentemente do que ele fez aí nessa temporada fora das 4 linhas e também dentro das 4 linhas, porque ele não tá indo bem. Mas te respondendo de maneira sucinta, nada me faz crer que o Tite vai mudar de ideia de uma hora para outra, vai acordar e no estalar dos dedos, agora eu vou usar mais o Gabigol. Muito pelo contrário. Na última entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre a não utilização de Gabigol, ele justificou falando que a parte física do atleta não é ideal, que ele está passando por problemas físicos, problemas musculares. Tudo bem, foi uma resposta ali pro jornalista naquele momento, até mesmo para a torcida do Flamengo, que cobra mais a utilização do Gabigol, mas não me convenceu. Em alguns momentos, quando o Gabigol estava 100% à disposição no banco de reservas, ele não foi utilizado e ele viu o Carlinhos entrar no lugar dele. Então eu não acredito no Gabigol sendo mais utilizado pelo Tite por conta desse momento. Pode ser no Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar sobre isso. Eu sei sobre a possível suspensão do Carlinhos, que querendo ou não é menos um jogador no setor ofensivo. Mas hoje, o Tite já deixou muito claro que o Carlinhos está na frente dele, e quando ele foi questionado sobre isso na outra entrevista coletiva, ele citou a palavra treinamento, dando a entender que o Carlinhos estava treinando melhor que o Gabigol. Agora, se você me questionar, igual você já me questionou outro dia, mesmo assim você colocaria o Carlinhos? Não. Eu acho que o Gabigol, mesmo numa má fase, é melhor que o Carlinhos. Para o setor defensivo adversário, quem passa mais respeito? O Gabigol, mesmo
numa má fase, ou o Carlinhos, que não está vivendo uma boa fase. Até porque eu nem sei qual é a boa fase dele, vou ser bem sincero. Repito, não é jogador para estar no elenco do Flamengo, pelo menos na minha visão. Mas eu colocaria sim o Gabigol na frente do Carlinhos, utilizaria mais o Gabigol. Botaria o Bruno Henrique como falso 9, para mim seria a minha primeira opção, e o Gabigol à disposição para entrar na frente do Carlinhos. Você também utilizaria, ô Pedrosa, o Gabigol para esse jogo já contra o Penharol? Não como titular, mas sem dúvida alguma seria minha primeira opção na hora de substituir no campo de ataque. Gente, eu não tenho nada com isso. Que o meu problema é amanhã. Sim. Mas eu, se fosse torcedora, é ruim que eu não ia sonhar que botar o Gabigol titular nesse jogo, gente. Mas aí não, titular ele não vai ser. você Não, perde. eu sei que não. Eu perguntei se ele colocaria. Não. Independentemente do que é a informação, é a opinião. O futebol, Fernanda não. O torcedor, se eu fosse torcedora, eu ia escolher o Gabigol titular. Mas aí Gente, você tem que ir lá pegar uma classificação num time hiper tradicional que é o Penharol. E você também tem a sua tradição. Se a gente olha hoje o elenco do Flamengo, um time que não tem nos últimos jogos desempenhado bem, Pedrosa, aí vai também um pouco de fé também, ô Pedrosa. Você não acha, não? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a mística, ela tem até um certo momento. E a mística, ela acontece quando o cara tá bem, quando ele tá preparado. É uma união de competência com sorte, é uma união de competência com destino. Eu não vejo o Gabigol tendo competência suficiente pra poder fazer essa mística acontecer já como titular e você colocar o Bruno Henrique no banco, por exemplo, que é um cara que mesmo o Flamengo não desempenhando tão bem, ele tem feito bons jogos com a camisa do Flamengo. Então eu não vejo essa meritocracia também acontecendo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que ser o titular. Agora, tem todo o talismã, predestinado, Gabigol e tudo mais. O ponto é o Gabigol que tem que mostrar isso. O Gabigol, todas as vezes que ele entrou nas últimas oportunidades, ele não conseguiu mostrar tanto assim. Então eu levaria pro banco, seria minha primeira opção, na frente do Carlinhos, até porque o Flamengo não sabe se vai contar com o Carlinhos pro resto da temporada. Ele tem um problema grave aí que ele socou o VAR e ele quebrou a cabine do VAR. Agora. Então assim, isso pode dar uma suspensão longa. Então dar sequência pro Gabigol nesse momento agora da temporada é importante não só para esse jogo, mas também pro restante do de 2024. Vai, dá opinião, marca a gente lá no @SBT Rio Oficial. Meu sonho chegou. Só o Instagram existe. Que eu não gostava do negócio de eu tô com saudade Eu sei, do vocês vivem faz disso, falta, é isso. faz falta. Mas aí, marca lá, você aí que é Mengão, torce pro Flamengo, me conta, você colocaria este homem já como titular contra o Penharol? Confiaria na história que ele já trilhou aí com o Flamengo ou não? E Fernanda pirou, eu não colocaria mesmo não, eu acho que ele não tá numa boa fase, marca a gente lá no Instagram. E olha, o Pedrosa falou, o ato da partida entre Grêmio e Flamengo citou na súmula do jogo que o Carlinhos deu um soco na cabine do VAR e o atacante pode pegar uma punição no Campeonato Brasileiro. Aliás, não só na súmula, né, a gente entende que a gente viu essa imagem, a imagem tá aqui, né? Não dá pra brigar com a imagem tá aqui e, de fato, ele deu um soco no VAR. Depois do Gatito ter dado um bico no VAR. Lembra disso? Lembra. Agora, o Gatito pegou 3 jogos de suspensão. Foram 3 jogos? 3 jogos. O Carlinhos deu um soco no VAR. Aí a gente mostra a indignação do jogador e na arbitragem muito se fala de o quanto ele está indignado também em relação à marcação que aconteceu. Eu falei isso ontem aqui, repito, eu acho que eu não falei isso ontem aqui. Eu achei que foi um absurdo essa expulsão. Eu achei que aqui prevaleceu a encenação, porque o Kahneman encena ali que caiu, que pegou no rosto, não sei o quê. E eu fico triste no momento de VAR, em que a gente usa uma imagem pra apagar uma mentira. Eu simulei. Olha aqui, você simulou, meu. Amarelo pra você, isso é um absurdo. A gente tá na era do VAR. Eu fiquei triste com a marcação, com esse cartão vermelho. E aí o menino indignado foi-se embora socando tudo, Vene Casagrande. Não tô dando justiça aí pra ele socar o VAR, mas tô dizendo que eu não concordei com o cartão vermelho. Eu também achei uma expulsão exagerada, mas eu acho que ele foi juvenil. Acho que ele deu margem pra ele poder ser expulso. E é um lance que mostra que não existe critério na arbitragem brasileira. No sábado, no lance do Matheus Martins, no jogo do Botafogo Fluminense, foi nitidamente um lance pra expulsão. E a arbitragem naquele momento entendeu que não foi pra expulsão. Essa daí, eu não expulsaria. Achei totalmente exagerado. Mas o Carlinhos deu margem pra ele poder ser expulso. Deu mole. E deu mais mole ainda quando ele sai e soca o VAR. Mostra que realmente ele ficou indignado com essa situação. Ficou. Pode pegar um longo período de suspensão. Vene, vai fazer falta? Não, não vai fazer falta. Eu repito aqui. Se é pra colocar o Carlinhos, eu prefiro colocar um jogador de destaque do Sub-20. A verdade é essa. Mas sobre o lance, sobre a arbitragem, eu também achei que foi uma expulsão exagerada. Pedrosa achou que foi de pra vermelho em relação ao sábado. Aliás, o árbitro foi muito equilibrado no sábado. Ele irritou todo mundo. Ele me irritou. Ele irritou o Cris. Ele picotou o jogo todinho. Ou seja, foi imparcial, ô Pedrosa. Ele não deu um pênalti pro Fluminense quando o Matheus dá uma cotovelada no Cano. Ele não expulsa o Marcelo quando ele pisa na barriga do Matheus. Ou seja, ele me irritou. Ele te irritou, torcedor tricolor. Ele irritou todo mundo. Mas foi bem, porque ele foi imparcial. Equilibrou aí a partida, irritou todo mundo, picotou o jogo todo. Também não achei boa arbitragem e aqui também achei que esse não era pra vermelho. E você, Pedrosa? Eu acho que tem exagero, mas ao mesmo tempo tem elemento. Eu tava até lendo a Nadine falando sobre esse lance e na regra você diz, né? Não tem disputa de bola, é um lance completamente isolado e mal ou bem ele deixa o braço, ele é imprudente, enfim. Eu acho que tem elemento pra expulsar. O que eu acho mais absurdo nesse lance aí, sabe o que é, Vini? Obrigada. O árbitro tá de costas, não viu nada, quem viu foi o Bandeira e ele não vai nem no VAR olhar. Não vai. Ele tá de costas aqui, o lance acontece aqui, aqui é o rosto dele, ele tá de costas, ele não viu. Não foi escolha dele, né? O Bandeira, tanto que o Carlinhos vai em cima do Bandeira. Pô, não foi, não sei o que, blá, blá, blá. Mas eu vi ex-árbitros justificando por que o VAR não chamou esse lance. Porque o VAR entendeu que a decisão foi correta dentro de campo. Entende? Por isso que não chamou. Aí, enfim, seguiu a decisão dentro de campo. Muito bem, já tá Nem sempre isso acontece. Evandro Bispo.
Renato, o Gabigol de solução em jogo duro desse? Dois anos que não tem jogo digno de verdade. 2 anos que não voltou de férias. Menos pior é o BH. Pois é, Evandro, vamos lá. O que eu soube hoje? O Titinho botou o Gabigol em determinados momentos do treino para treinar com o BH e o Plata no ataque. Em alguns momentos ele formou o ataque do time titular com o BH e com o Plata. Não acredito, por tudo que eu tenho ouvido, que o Gabigol vá ser titular nesse jogo. O Gabigol vai com a delegação. Pelo menos é essa a informação que me passaram. Já está decidido que o Gabigol vai com a delegação. Mas o Gabigol deve começar o jogo no banco de reservas. O que faz sentido. O que faz sentido. O Gabigol não mostrou recentemente nada que justificasse ele começar como titular. Mesmo improvisado, o BH está jogando mais que ele. A escalação que eu tenho ouvido e que o Vene Casagrande confirmou agora há pouco é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Léo Ortiz no lugar do Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Gerson, Bruno Henrique e La Plata, Gonçalo Plata. Pelo visto, mais uma vez com Gonçalo Plata do lado esquerdo, que não é o lado dele. O Tite teve ontem uma prova no jogo contra o Grêmio da burrice que ele fez inúmeras vezes em escalar o Matheus Gonçalves na ponta esquerda. Eu fico pensando o que passa na cabeça do Tite para pegar um jogador que até não é um craque, mas é promissor, é um jogador insinuante, sempre pela direita, e botar ele na esquerda. Ele fez isso inúmeras vezes. Ele faz isso com o Luiz Araújo, que também é muito melhor pela direita do que pela esquerda. Já até fez gol pela esquerda também, mas não é a mesma coisa. Com essa escalação, que eu vou repetir, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, BH e Plata. O ataque tinha que ser Plata, BH e Gerson pela esquerda. O Gerson joga tão bem pela direita quanto pela esquerda. O Gerson não vai ser ponta. Na direita ele não é ponta. Ele fica caído ali de meia ponta, meia direita, como se chamava antigamente, mas ele circula pelo campo inteiro. Então ele pode fazer um meia esquerda e circular pelo campo inteiro também e deixar o Plata jogar na posição em que ele é craque, gente. Os jornais equatorianos têm feito matérias dizendo o que passa pela cabeça do Tite. Pô, o Plata ia barbarizar pela direita, ele bota o Plata na esquerda. Qual é o raciocínio por trás disso, gente? Ah, é para prender o lateral. Porra, a função do Plata é prender o lateral porque ele vai dar um baile pelo lado de campo direito. Não é para o lateral direito ficar preocupado com o Plata pela esquerda, gente. Não faz o menor sentido isso. Mas é impressionante como o Tite gosta de botar os jogadores fora de suas verdadeiras posições. Agora, o Gabriel no banco, ele pode significar até, em um determinado momento do jogo, se o Flamengo precisar, e eu acho que o Flamengo vai precisar, tentar reeditar a dupla com o BH. O Flamengo tem muita gente no meio-campo. O Flamengo poderia fazer um quadrado mesmo no meio-campo e apenas 2 na frente. Se o Plata não estiver bem, é para fazer isso. Mas bota o Plata pela direita, cara. Deixa ele jogar onde ele produzia o futebol que fez o Flamengo contratá-lo. Aí o Flamengo contrata o cara por tudo que ele fez no futebol equatoriano pela direita e escala ele na ponta esquerda. Aí, cara, é para realmente, sabe, dar um pontapé na bunda do treinador. Diego Aguirre, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre o duelo com o Flamengo na quinta-feira. Abre aspas. Ainda é um sonho e é verdade que está um pouco mais perto do que há alguns dias. Mas vai ser muito difícil. Temos que fazer um jogo tremendo, dar tudo de nós e contar com todas as pessoas. Será uma festa e uma oportunidade histórica. É muito difícil controlar a ansiedade, é difícil dormir, as emoções são difíceis. Temos que dar tudo para nos qualificarmos. É uma responsabilidade muito bonita, relatou Diego Aguirre, técnico do Peñarol. E para esse jogo, a torcida, vocês viram no último vídeo, abraçou a causa, inclusive nessa terça-feira, nas redes sociais os torcedores estão se organizando, uma espécie de aeroflá para poder apoiar o elenco no embarque para o Uruguai. O embarque será à tarde, amanhã à tarde, terça-feira à tarde. O time treina, segunda pela manhã no Ninho do Urubu, almoça no Ninho e à tarde parte para o Uruguai. Quarta-feira finaliza a preparação e os torcedores estão se mobilizando para ir ao aeroporto apoiar a equipe nesse embarque. Eu acho bacana demais, acho que está certo. Quem puder ir, vá. Que eu não posso ir, enfim, faz parte. Mas se você podendo ir, puder abraçar a causa, apoiar o elenco rubro-negro, acho que nesse momento todo torcedor do Flamengo deveria acreditar que o Flamengo vai reverter esse placar. Difícil, muito difícil.
É uma missão muito difícil, mas não é uma missão impossível. O torcedor do Flamengo, o jogador do Flamengo, a diretoria do Flamengo tem a obrigação de acreditar. O Flamengo é enorme, o Flamengo é gigante, a camisa pesa. O adversário tem medo de jogar contra o Flamengo. E o Flamengo tem sim que pensar em reverter esse placar. Não pode jogar a toalha. E para esse jogo, o time praticamente definido, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, Léo Ortiz entrando na vaga do Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Vê, o Gabigol tá treinando titular? Não, não tá treinando titular. Para quem me questiona isso aí, para quem me pergunta isso aí. Beleza, pessoal?